Hoje, no nosso programa de hoje, né, aqui no nosso Você Melhor, eu trouxe um tema bem a respeito da frase, né, que eu li inicialmente, que é sobre os traumas. Então, deixa eu pegar a nossa frase de novo aqui, só colocá-la em tela para mim ler novamente, né? Quando fala aqui que os traumas do nosso passado roubam, né, muitas vezes a esperança do nosso futuro. Então, o nosso tema de hoje vai falar sobre traumas. É muito comum na história de todos nós, na minha história, na sua história, na história das pessoas que você conhece, inclusive na história dos seus familiares, dos seus pais, dos seus avós, terem ocorrido diversos desses traumas. Algumas dessas histórias provavelmente foram mais marcantes, geraram marcas mais profundas. Outras dentro dessa história provavelmente foram mais superficiais, geraram marcas mais leves. Ainda assim, todos estes traumas são pontos significativos da nossa própria existência, são pontos muito significativos que precisam ser levados em consideração. E aí, quando nós conseguimos entender que estes traumas do passado, por vezes, continuam muito despertos na nossa vida, nós conseguimos reparar em quais áreas eles ainda estão nos influenciando. Alguns pontos que a gente vive no agora, eles são conflituosos, né? Eles trazem resistência, eles trazem uma certa dificuldade da gente conseguir vivenciar, às vezes, uma experiência de uma forma mais plena, né? Vamos colocar só alguns temas mais comuns a todos nós, em áreas genéricas, para que a gente possa entender o quanto esses traumas afetam a nossa vida aqui no agora. Por exemplo, questão profissional, a parte financeira, questões de relacionamento, questões de família, questões de convivência social, por vezes questões religiosas. E aí, dentro dessas áreas, né, que eu citei aqui de modo mais genérico, você vai se observar o quanto você, às vezes, em uma dessas áreas, tem um medo ou uma dificuldade que você até possa falar que é desproporcional, teoricamente, à realidade que está apresentada. Então, você vê ali um nível de dificuldade X, mas na hora que você vai vivenciar aquela situação com aquela pessoa, ou naquela determinada área na sua vida, parece que o nível de conflito interno, o peso envolvido sobre aquela situação é muito maior do que deveria ser. Não que isso seja uma regra geral, mas pode ser que esse a mais envolvido em cima desta dificuldade, quando às vezes até nem dificuldade tem, mas as questões internas a projetam novamente para fora, pode ter uma correlação com os nossos traumas do passado. Esses traumas, eles são produzidos em nós das mais diversas formas. E como eu disse, o objetivo aqui, já que todos nós temos vivências traumáticas na nossa história, não é achar culpados, não é achar pessoas que foram más, não é culpar os outros, tampouco culpar a nós mesmos. Esse não é o objetivo da fala. Não é achar culpados ou apenas colocar a problemática em cima das costas de alguém ou somente em cima das nossas próprias costas, mas olhar para trás e identificar que esses pontos eles ocorreram. Se ele ocorreu na minha história, ele ocorreu na sua, na de todo mundo. Alguns desses traumas, óbvio, por serem mais marcantes e doloridos, merece todo o nosso sentimento para com aqueles que passaram, ou conosco mesmo, caso tenha sido nas nossas histórias. Mas ainda assim vamos olhar por esse aspecto da causa, ou seja, do trauma, e o quanto isso reflete no efeito aqui, que são as áreas da nossa vida no presente, e possivelmente, às vezes, até vai influenciar no futuro. Então, como eu disse, esses traumas, eles se dão na nossa vida de formas diversas, e em momentos também diversificados.
Alguns que são mais comumente falados, né, como algo realmente traumático, se dão na nossa primeira infância ou na nossa infância até a adolescência, que é quando nós estamos muito receptivos, disponíveis, abertos a qualquer influência do meio e das pessoas ao nosso redor e, nesse primeiro momento da nossa vida, estamos profundamente em busca de segurança, estamos profundamente em busca de amor, estamos profundamente em busca de pessoas que possam nos acolher e nos suprir naquilo que for necessário, seja nos nossos anseios ou até mesmo pelo próprio instinto de sobrevivência. Nós necessitamos das outras pessoas para ter a sobrevivência naquele instante que nós somos ainda bem pequenininhos. Então, por haver essas duas condições, uma que é essa suscetibilidade maior, porque estamos ainda em formação no mundo, então tudo dentro de nós está mais fácil de ser absorvido, nós estamos mais flexíveis, o nosso jarro está vazio, então cabe mais coisas ainda. E por, nesse momento de vida, termos esse desejo instintivo para a sobrevivência e também de sermos amados nessa busca natural da espécie humana, os pontos traumáticos que acontecem nessa faixa etária, na primeira infância até mais ou menos a nossa adolescência, eles entram em um nível, por vezes, tão profundo, que um adulto pode olhar para a história de uma criança, ou ele pode olhar para a sua própria história quando criança e pensar, essa situação que aconteceu não foi traumática, não foi tão pesada assim, não foi tão dolorida assim, não tem motivos de ser dessa forma, mas isso está aos olhos do julgamento da cabeça do adulto, onde já tem dentro de si a maior parte da sua formatação de condicionamento enquanto olhar para a vida pronta. E aí o coração já está diferente, a mente já está diferente e o olhar já é mais frio, às vezes, para essas situações. Mas quando éramos pequenos, aquilo que aconteceu, mesmo que aos olhos de um adulto possa ter sido nada, para uma criança pode ter sido muito. E, de novo, não estamos aqui para achar culpados, não estamos para achar vilões da história, sim, para entender o quanto essas influências refletem na nossa vida no agora. Alguns desses traumas que, por vezes, giram as redes sociais, os noticiários, envolvem questões de nível sexual, abusos, envolve estupro, envolve não só abuso da parte sexual, mas abuso de uma maneira agressiva, né? Infelizmente acontece muito. E falando agora nos casos extremos, né? Não nesses casos que parece que não é nada e pode significar algo, né? Desses casos extremos, violentação física ao extremo, um abuso sexual físico extremo, né? Casos assim que aos nossos olhos de adultos já impacta. Imagine de uma criança vulnerável, né? Uma criança ser abusada sexualmente pelos seus responsáveis, onde ali ela estava buscando amor, proteção, segurança, vínculo afetivo para conseguir seguir na sua jornada, ou até mesmo abuso de ordem da violência física, né? Isso vai gerando marcas que podem ou não cicatrizar, mas que com certeza vão influenciar a vida dessa pessoa lá na frente. Ainda assim, não dá para nós definirmos o final da história somente pelo ato inicial, mas nós temos que considerar que algo aconteceu para que isso possa ser trabalhado e aí o prejuízo seja o menor possível. Nós temos traumas também nessa fase, que às vezes acontecem da criança desejar ter algo, seja dos seus pais, seja dos seus familiares mais próximos, desejar coisas básicas, como eu disse, desejar amor, desejar carinho, desejar afeto, desejar presença física.
mas que naquele momento não é possível de ser oferecido por estes, os responsáveis. E as motivações, às vezes, que não é oferecido, objeto de desejo da criança, pode incluir situações que estão além da consciência dos pais ou dos familiares em fazer isso para a criança. Ou pode ser que aqueles pais, naquele momento, não tenham a quantidade suficiente que a criança espera de amor, até porque eles podem estar vivendo conflitos entre eles, eles podem ter conflitos já com a sua própria família, eles já podem não ter recebido amor quando eram crianças e não tem essa referência hoje na sua vivência, ou seja, os traumas lá de trás e sendo passados para frente, né, como uma bola de neve que só vai aumentando. Mesmo tendo esse amor disponível, tendo recebido lá atrás, por algum motivo, talvez esses pais precisaram trabalhar demais para que o sustento daquela família acontecesse e o instinto de sobrevivência fosse preservado, e isso faltou em algum momento a presença física, mas proporcionou toda uma vivência diferenciada. E é fácil, às vezes, nós olharmos de fora e falar, bom, o recurso não é tudo. Deveria ter dedicado mais tempo, deveria ter ficado mais próximo. Depois que passa, é fácil falar, ou quem está fora é fácil falar, mas numa situação emergencial, uma situação aonde aquela família precisa sobreviver, aqueles que fazem parte farão o que for necessário e preciso para garantir o mínimo de sustento, ou o mínimo de sustento necessário para aquela condição familiar. Isso pode acontecer. Pode ter casos involuntários, onde um dos pais ou da própria família, né, que cuidava da criança, do filho, precisou se ausentar por motivo de viagem, por motivo de doença, por motivo, às vezes, de cuidar de um outro filho doente. E isso pode gerar um trauma numa criança, porque na cabeça infantil pequena, ela não entende esse afastamento como tendo uma outra motivação necessária até para ela mesma. Ela vai perceber e assimilar a falta. Por isso que é importante para os cuidadores, para os pais, dentro do possível, óbvio, porque a perfeição talvez não exista, mas dentro do possível, passar a mensagem para os filhos, passar a mensagem para as crianças que, mesmo ausente, por algum motivo que seja, há disponibilidade. O trabalho demanda, mas mesmo demandando a disponibilidade. Então, nos momentos que forem adequados, essa disponibilidade virá à tona e mesmo à distância, essa disponibilidade será sentida. E às vezes é um cuidado simples na fala, de novo, não culpando, mas podendo só elucidar coisas, né? Preciso trabalhar para te sustentar, preciso trabalhar para que você consiga ter um futuro. Olha como nós, às vezes, atribuímos a responsabilidade somente para o outro nessas falas, né? Isso não é só a respeito de pais para filhos. Às vezes, entre casal, isso acontece, né? Estou trabalhando por conta de você. Eu preciso disso para te sustentar. Ou porque você deixou de fazer aquilo. E aí fica num campo, às vezes, que não leva a lugar nenhum. Outros traumas que podem acontecer. Como eu disse, a questão da disponibilidade é um deles, né? E geralmente afeta a todos nós, seja ela uma disponibilidade física ou até mesmo emocional. Tem pais que têm uma disponibilidade muito grande na questão de tempo e presença, mas internamente não estão disponíveis pelas suas próprias histórias, pelos seus próprios traumas. Traumas acontecem, por vezes, no ambiente escolar, né? Ainda na nossa infância, na nossa adolescência, onde no momento de formação da nossa mente, das nossas emoções, pode haver, em determinado momento, uma ruptura de tudo isso, onde nos coloca em xeque sobre os nossos gostos, nos coloca em xeque sobre as nossas vontades, sobre a autoestima que estávamos construindo e desenvolvendo. E isso vai gerando marcas que vai,
provavelmente influenciar a vida do adulto. Como ele vai lidar, aí é uma outra história, mas é algo que aconteceu. De novo, o adulto pode olhar e falar, pô, isso acontece com todo mundo. Sim, como eu disse, faz parte da vivência humana o sofrimento, faz parte da vivência humana o trauma, e aqui nós não estamos falando que isso será evitado 100%, né? Mas estamos revisitando a nossa história para entender quais foram os traumas que nos prejudicaram de alguma maneira e hoje influenciam o nosso presente. Muitos deles estão passando desapercebidos na sua vida. E aí você está tentando resolver o seu problema no relacionamento, o seu problema no trabalho, o seu problema financeiro, o seu problema com os amigos, com a sua convivência social, e não está conseguindo. Porque provavelmente a resposta não está exatamente no conflito que está acontecendo agora. Talvez a resposta está um pouquinho atrás. Aí precisa voltar uns passos atrás nessa história para que haja um melhor entendimento, e quando não houver a possibilidade do entendimento, pois tem traumas tão profundos que eles desaparecem da memória racional, mas eles ficam arquivados na nossa memória inconsciente, mesmo que não tenha compreensão numa totalidade daquilo que ocorreu, é possível ainda assim se soltar e ressignificar as histórias para que aí, o hoje, nós possamos vivenciar de uma forma diferente. De alguma maneira, quando há esses traumas na nossa história, é como se partes nossas ficassem presas exatamente no ponto em que esses traumas ocorreram. Então vamos pegar aí que na sua infância teve lá um trauma com a sua mãe, um trauma com seu pai, um trauma ali na escola, um trauma numa questão involuntária que aconteceu, depois na fase de adolescência tiveram alguns conflitos, da mesma forma traumatizaram. Estou colocando traumas que todos nós, se formos parar para refletir, vai ter alguma coisa. Imagina que você precisou crescer, você precisou viver, você precisou sobreviver. Então a vida se fez necessária. Para que o choque emocional do trauma não abalasse completamente a estrutura de sobrevivência dos nossos mecanismos de defesa, o que acontece com a nossa mente? Ela pega aquele pedacinho de dor tão profundo que foi gerado e ela abstrai ele um pouco da mente racional para que a gente não precise lidar de frente com aquela situação naquele momento, porque é difícil demais, principalmente numa pequena idade, e ela grava e guarda numa outra caixinha no nosso cérebro. Ela pega isso aqui, mergulha um pouquinho ali, num outro lugar. Como fala-se popularmente, ela põe lá debaixo do tapete para depois a gente ver. Quando você crescer mais, você olha para isso aqui, porque agora você é muito pequeno. Vamos lá. Isso são aqueles traumas que a gente nem sabe que tem. Está lá no inconsciente, gravado, profundo. Passou desapercebido naquele momento que aconteceu, mas ficou registrado. E aí, quando a gente cresce, não quer dizer que nada tenha acontecido. Existem pontos que ficaram lá debaixo desse tapete para serem vistos. Aí a hora que a mente fala para nós assim, tá vendo aquela situação? Precisa ser resolvida. Então eu vou precisar emergir novamente aquele trauma para que ele reflita na convivência agora, ou melhor, para que você possa enxergá-lo através do seu meio atual, que é onde você está vivendo, para que de alguma forma seja possível resolvê-lo. Isso faz com que nós consigamos resolver esses traumas, esses monstros que vivem na nossa mente inconsciente, para que a gente ganhe mais força. Porque senão, de novo, é como se uma partezinha nossa tenha ficado lá atrás. E aí a gente vira uma peneira cheia de furinhos, né? Porque nós deixamos pelo caminho várias partezinhas nossas que foram caindo pelo caminho. E isso enfraquece, dá vazio, diminui a quantidade de recurso interno para solucionar os problemas da vida, porque ficaram presos lá atrás. Então, dentro de um processo terapêutico, até mesmo a vida vai trazendo essas situações e as convivências para que nós consigamos resgatar esses pontos que ficaram para trás.
E isso não quer dizer que precisa ser um olhar puramente de enfrentamento, né? Vamos enfrentar os monstros do passado com unhas e dentes. Cuidado, não é por aí, não precisa ser por tanta dor, porque a dor já está acontecendo. Vamos tentar olhar para isso com outros olhos. Vamos tentar solucionar por um caminho mais fácil. Porque senão a gente também quer bancar lá o herói, né? Aquele fortão que vai resolver tudo da vida de um piscar de olhos. E aí vem a vida e parece que dá uma surra em nós, né? Porque a gente não consegue. Não é que a gente não consegue. É que para lidar com essas informações inconscientes, nós precisamos ter um carinho com elas. Nós precisamos sim nos posicionar, agir, buscar, ok. Mas brigar por brigar com o nosso passado, cuidado, porque essa história está dentro de você há bastante tempo. E quando você tomou consciência disso, é muito menor o tempo do que o quanto isso está dentro de você. Então é preciso ir com cautela, com cuidado, se possível com ferramenta, com técnica, para que isso não gere ainda mais sofrimento e mais conflito. E não adianta simplesmente falar, né? Ah, eu não vou olhar para o meu passado então, porque eu vou descobrir coisas que eu não quero. Que a gente não está nem falando do fato de descobrir, de saber, mas de resolver. Está com problema aqui no agora, não está conseguindo achar a solução. Está refletindo lá no seu relacionamento ou na ausência de um relacionamento. Está refletindo na questão financeira, seja pelo excesso, pela falta, nas dificuldades em lidar com o recurso financeiro. Está refletindo nos vícios, tanto para os excessos quanto para as faltas, por medo de conseguir lidar com alguma situação, né, ou com algum recurso. Está refletindo nas pessoas, na família, e a chave não está sendo encontrada ali. Vamos parar um pouquinho e tentar revisitar a história. Que história é essa? A sua. Quando você está assistindo um filme, de repente você cochila na história, e você chega lá meio que na metade do filme, e você fala, nossa, o que está acontecendo nesse filme aqui? Eu não estou entendendo. O que precisa fazer? Voltar o filme para trás e assistir de novo. Então, às vezes, na nossa vida é importante, aparentemente, dar alguns passos para trás, para que depois possa caminhar de uma forma diferente. Algo que eu costumo colocar muito nas reflexões é: se o que você está fazendo agora não está surtindo efeito ou resultado, ou é porque ainda precisa esperar mais, no sentido de maturar aquilo, ou talvez você está indo pelo caminho errado. Não errado de que não é esse o caminho, mas por um caminho que não está trazendo benefícios. E é preciso reformular essa rota. Senão fica somente jogando gelo, dando murro em ponta de faca. Aí você sai de um relacionamento, vai para outra igual. Aí você sai, vai para outra igual. Sai, vai para outra igual. Será que só existem parceiros e parceiras que te fazem sofrer da mesma forma? Ou pode ser que algo dentro de você precisa também ser visto, ser resolvido? Será que essa dificuldade não está durando tempo demais aí dentro? E aí, às vezes, vai ser importante olhar para esses traumas, ou para essas histórias lá de trás. Isso vai ser fundamental, fundamental. Dói. Pode ser que traga uma certa dor, até porque nós não somos acostumados a vivenciar as dores emocionais. Não somos. Não fomos criados, educados. A nossa cultura não é uma cultura que preza um olhar para as dores emocionais e, pelo contrário, incentiva justamente o anestesiamento das dores emocionais.
tentando suprimi-las. E isso faz com que nós tenhamos baixa resistência à dor. Só que quando nós vamos olhar para esses pontos e isso ocasiona uma certa dor, pode trazer, sim, essa dor, mas vai trazer depois a cura. Porque em não olhar, tentando anestesiar uma possível dor, tenha certeza que você já está vivendo essa dor todo dia. E já se acostumou muitas vezes com ela. Já se acostumou muitas vezes com o sofrimento. Nem percebe que está vivenciando essa dor, nem percebe que está vivenciando esse sofrimento todos os dias. Que vale mais a pena? Continuar com essa dor e sofrimento, mesmo que aparentemente numa dose mais baixa, mas pela vida toda, sempre ficando no mesmo lugar? Ou parar um pouquinho e olhar, por mais que isso possa trazer momentaneamente um desconforto emocional, e para reorganizar a casinha, precisa mexer, precisa movimentar, às vezes vai precisar jogar coisa fora, às vezes vai precisar transformar o que está lá dentro. E isso tudo agita o nosso interior, mas depois, quando o trabalho está resolvido, casa limpa, satisfação, até prazer, que você olha e você fala, nossa, eu consegui. É muito comum as pessoas, quando solucionam uma questão dessa, depois elas falarem, nossa, eu não percebia que eu sofria antes. E eu sofria muito, eu não percebia que era pesado antes, e agora eu vejo o quanto leve está. Num relacionamento que se arrasta por muito tempo, num trabalho que se arrasta por muito tempo, em situações que se repetem por muito tempo. Isso vai produzindo em nós esse anestesiamento, e anestesiar não é resolver. O nosso trabalho de vida não precisa ser tentar a todo custo anestesiar as nossas sensações e as nossas vivências. Nós podemos aos poucos, a partir de agora, mesmo que culturalmente não seja um hábito nosso, se permitir a olhar, se permitir a buscar. E aqui também não estou dizendo que é pelo caminho da dor somente, mas a dor faz parte da vida. Buscá-la somente não é legal. Querer anestesiá-la a vida toda também não é legal. Senão a gente anestesia o sintoma, mas o problema continua e só vai aumentando. É muito comum em nós, pela nossa cultura, pelos nossos padrões sociais e comportamentais, buscarmos tudo e qualquer coisa que possa tirar de nós, como um passe de mágica, a dor, as reflexões, os conflitos, pela baixa resistência interna que nós temos. Mas isso não resolve. Só prolonga. Só prolonga. A gente pode trazer essa mesma observação para o que acontece pelo uso de medicamento, muitas vezes. Sem a prescrição, sem a devida receita, né? Sem o devido diagnóstico. A pessoa está lá com uma dorzinha, pega lá algo que vai tirar a dor. Depois mais. Aí quando chega uma hora, o corpo já não aguenta mais, né? Aí nem o remédio já faz mais efeito, é preciso ir no médico. Aí o médico chega e fala, então, se tivesse vindo há um tempo atrás, era mais fácil. Estava doendo, mas estava no começo. Agora, olha quanto tempo já se passou. A gente vai fazer o possível, mas as consequências já ficaram aí. Então anestesiou, mas não resolveu. Emocionalmente nós fazemos isso. A gente anestesia, mas não resolve. E só vai prolongando. Vida de adulto, a gente vai envelhecendo e só vai prolongando. Alguns vão buscar esse anestésico, às vezes tentando tirar a própria vida na busca de aliviar as dores. E aqui, sem entrar no mérito do julgamento, as diversas situações que levam a isso,
precisam e devem ser respeitadas e olhadas com muito carinho. Mas uma das motivações, às vezes, que levam as pessoas a retirarem a própria vida é na sensação ou na busca de tentar aliviar as dores, porque não encontraram outra forma. Não encontraram outra maneira de solucionar o problema. Quando, na verdade, o que estava sendo combatido ali era a sensação de dor, era a sensação de alívio. E isso é super válido. Mas às vezes o caminho, a solução traz mais dor do que a própria questão em si. Então, na sua vida, você vai refletir dentro dessas possibilidades de traumas que podem ter havido na sua história, sem nesse momento tentar buscar as culpas, os culpados, as justificativas, apenas para entender de uma forma fria o que aconteceu na minha história. Imagina que você vai ler um registro, um livro. E aí você vai olhar de fora e vai entender. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Não importa quem fez aquilo acontecer nesse primeiro momento, não importa de quem é a culpa nesse primeiro momento, não importa. Depois isso pode ser importante. Nesse primeiro momento é só entender, olha, aconteceu isso comigo, aconteceu isso, aconteceu isso. Isso que aconteceu, com certeza formou quem eu sou hoje. Pode ter me ajudado ou pode ter me atrapalhado. Como assim ajudado num trauma? Quando a gente consegue superar, quando um trauma, uma dificuldade vem e a gente logo consegue aprender com ele, ele traz maturidade emocional, ele traz uma sabedoria de vida tão grande, tão grande. Mas quando a gente consegue superar ou entender logo de cara que aquele sofrimento, aquele trauma trouxe mais recurso para a nossa vida de aprendizado. Mas quando a gente está vivendo a dor, a gente não consegue ter essa concepção de noção. Mas é fácil perceber quando nós ouvimos histórias de pessoas que você admira, pessoas que você tem como exemplo de qualquer área da sua vida. Essas pessoas passaram por traumas. O que elas fizeram? Como elas superaram? Cada uma do seu jeito. O que elas aprenderam que hoje faz com que você se espelhe nessa pessoa. Quantas e quantas histórias nos comovem pelo teor que poderia levar para um resultado completamente negativo, difícil, sofrido, e trouxe a partir daquilo, num ressurgir das cinzas, num remontar de quebra-cabeça, ensinamentos maravilhosos. Pessoas, inclusive, que às vezes superam e vão posteriormente, pela necessidade de suprir aquela dor ainda que é tão grande, ou que foi tão grande, ajudar outros que passam, ou que estão passando, né, ou vão passar pela mesma situação. Isso é muito comum de acontecer. Alguém tem uma dor tão forte, intensa, que supera aquilo, mas como foi tão forte, tão intenso, que além de nós não queremos mais passar por aquilo, porque já superamos, e sabemos que é difícil, já sentimos na pele, não é algo teorizado, é algo vivenciado, nós vamos então agora ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. Quantas pessoas, né, vamos dar alguns exemplos daqueles traumas mais falados nos noticiários que nos chocam por vezes, né? Quantas pessoas que passaram por abusos sexuais, estupros, hoje, com isso superado, e não quer dizer apagado, porque nenhuma história se apaga, ela é superada, ela pesa menos. Hoje essas pessoas contribuem para ajudar quem está passando por isso, ou para orientar para que isso não aconteça. Quantas pessoas passaram fome extrema na sua infância e hoje têm uma condição de vida diferenciada? Tentam suprir isso também de outros,
porque já passaram na pele. Eu gosto muito de dar o exemplo, né, daqueles que se viciaram em droga, tiveram suas vidas, por vezes, quase destruídas pelo vício na droga, superaram, se reconstruíram e hoje auxiliam outros na mesma condição. E quando uma pessoa dessa vai conversar com quem está passando pela situação difícil, ela fala a mesma língua, ela usa as palavras, ela sabe os pontos onde o outro quis desistir, porque ela própria já viveu isso. Ela sabe o como é difícil, ela sabe o quanto aquilo dói, ela sabe os momentos aonde a mente entra em conflito, e aí quando ela fala, quando ela está junto com a pessoa, ela sabe mais do que a teoria, ela viveu. Ela viveu e o outro olha, fala, ele já passou pelo que eu passei. Eu não estou sozinho nessa. Não sou só eu. Eu tenho alguém que agora me entende, me compreende, porque passou pelo mesmo. Porque é difícil, às vezes, a gente conversar com alguém em uma situação que nós não tenhamos passado, né? Não nos gera empatia. Porque sempre pode ocorrer da gente pôr para fora um determinado julgamento, ou desmerecer, ou valorizar demais, não sei. Porque a gente não tem a vivência de experiência. Agora, quando existe essa empatia vivencial, o outro ouve, o outro sente, e ele pensa, caramba, olha, ele sabe que eu quis desistir, porque ele passou por isso. Ele conseguiu, o que ele fez? Ele vai ajudar. Então gera uma empatia, uma força mútua ali que faz crescer. E aí depois isso vai virando cada vez mais uma corrente, onde um vai ajudando o outro. Mesmo aqueles que se dispõem à ajuda, como esses casos que eu dei, né, mais simbólicos na nossa sociedade, mas os médicos, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, lembrem que antes de qualquer profissão, todo mundo é ser humano. Todo mundo passa pelas mesmas situações, uns mais, outros menos, mas ainda assim é da vivência humana. E aquela pessoa que ela vai ajudar, ela não está imune. É um médico, mesma coisa de olhar para um médico e falar, nossa, o médico nunca vai ficar doente. Antes fosse assim, né? Sorte deles, se assim fosse. Mas não. Um médico está totalmente suscetível a passar por qualquer doença, porque antes de ser médico, ele é humano. E já teve as suas histórias, os seus traumas, e ainda está tendo as suas vivências. Um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, ele não está imune de passar por situações que envolvam aquilo que ele ajuda nas outras pessoas, em questões emocionais, em questões mentais, porque antes da profissão existe um ser humano ali atrás. É que nós, às vezes, olhamos para esses perfis de pessoas e compreendemos que ali não há um ser humano por trás. E a gente se distancia emocionalmente dessas pessoas, ou até mesmo, como eu citei, de quem você admira na vida, de um líder religioso. Lembre que essa pessoa tem uma história de vida. Se você tiver a oportunidade, tiver acesso, tente ver qual é a história de vida dessa pessoa. Talvez você vai ver que tem muitas coisas parecidas com a sua história. E até por isso pode ser que você admire esse ser. Porque há reflexos próprios da sua história na história dele e vice-versa. E aqueles pontos que você admira, de qualidade, que você acha que não tem, talvez você já os tenha. E eles só não estejam ainda desenvolvidos de uma forma saudável, espontânea. Mas tudo aquilo que nós reconhecemos no outro, de alguma maneira, está dentro de nós. Num grau maior ou menor. Mas está dentro de nós. Indo por esse caminho de pensamento, novamente, pegue essas pessoas que você admira, faça uma lista de todas as qualidades dela que você admira, do que você se inspira, e veja que você já as tem.
Tenha certeza disso, você já as tem. Pode não estar desenvolvida, pode não estar sendo expressa de maneira espontânea, mas isso não geraria tanta admiração, tanta inspiração, se você não tivesse aí dentro de você. Nós reconhecemos o que está em nós. Se a gente não tem nem noção de algo, a gente não consegue reconhecer no outro. Passa desapercebido. Passa desapercebido. Da mesma forma, o inverso, né? Até para nos ajudar a elucidar melhor a nossa história, os nossos traumas. Veja os pontos que mais estão te incomodando na vida, ou os pontos que mais incomodam no outro, na sua vida. Que provavelmente isso pode ser um ponto traumático lá de trás, que gerou uma marca, que gerou um registro, que hoje te dificulta. Muitas pessoas utilizam a palavra gatilho, né? Ou seja, em determinada situação, com determinada pessoa, como se apertasse um botãozinho dentro de nós e dispara uma emoção desproporcional, porque ela vai diretamente lá atrás, aonde aconteceu o trauma, e traz instantaneamente para o agora aquela sensação de novo, aquele medo de novo, aquela falta de novo. Vamos imaginar na sua infância, para elucidar melhor, um momento que você lá pequenininho, como eu disse, precisava, queria e buscava ser amado, ser aceito, ser protegido, e pelo motivo que seja, não importa, não aconteceu. Então você não teve a referência de receber o amor da forma que você buscava. Aí você cresceu, entrou no mundo dos adultos e foi se relacionar. E aí do outro lado você chega e encontra alguém que vem para te dar amor, que vem para te suprir, não suprir nas carências, mas que tem abundante esse amor para te oferecer. Aquilo você pode olhar e falar, poxa, é algo bom, alguém está querendo me oferecer amor. Mas talvez esse movimento de alguém especial para você, em dar amor agora, desperte lá de trás aquela situação. Quando você buscou amor das pessoas especiais que você amava, você não encontrou. Então agora, você não pode receber esse amor, porque você não vai encontrá-lo de novo e isso vai causar dor. E para se proteger daquela dor inicial que foi não ter recebido amor, nós nos fechamos na vida atual agora, para que a gente não sinta novamente o medo, a dor, a falta de ter nos entregado a receber amor e não ter recebido e ter gerado uma dor da rejeição, a dor de não ser amado. E isso se repete na vida de adulto. Isso pode ser um gatilho, né? Quando a pessoa vem para te dar amor, vem para te dar um elogio, vem para te dar um agrado, vem para simplesmente transbordar coisas boas para você. Como esse movimento lá atrás gerou dor no sentido de você buscar e não encontrar, agora você não sabe lidar com um movimento desse. Porque se você se abre para receber de coração aberto, e se não recebo de novo? E se aquela pessoa não me dá mais? E se acontece a dor inicial? Então a nossa mente ela trava, fica fechadinho, então eu me fecho, porque aí eu evito esse conflito novamente, eu evito de novo a dor da rejeição, a dor de não ter recebido amor. Só que com o passar do tempo, é isso que a gente não percebe. Esse vazio, essa falta, essa dor vai nos corroendo por dentro aos pouquinhos, deixando cada vez mais difícil de vivenciar qualquer relação. Ao invés de ter algo que vai impactar por fora, aquilo vai corroendo por dentro. Vai corroendo por dentro. E é nesse processo que muitas vezes nós precisaríamos buscar auxílio, para que a gente consiga reaprender esse movimento de se entregar para o amor e entender que ele não vai mais nos causar dor. E aí eu consigo ter uma vivência saudável. Então, olha o quanto é importante, às vezes, a gente dar esses passos para trás. Isso não é sinal de fraqueza, isso não é sinal de fragilidade, isso não é sinal
de incompetência. Isso não é sinal de que você não é capaz de cuidar das suas próprias questões. Pelo contrário, isso é sinal de que você está disposto a partir de agora, a ter uma vida melhor, a ter uma vida mais satisfatória. E por que não ter o recurso, a ajuda de outro? Quando você está doente, você vai no médico. Quando você precisa fazer um exercício mais elaborado, você vai num profissional que elabora para você um exercício. Quando você tem questões emocionais, você pode buscar. É que fica muito esse tabu, né? Que quando a gente busca olhar para as nossas questões emocionais, é que nós somos fracos, frágeis, ou nós somos obrigados a assumir para nós mesmos que temos problemas, como se não tivéssemos, né? Como se não assumi-los fizesse com que eles sumissem da nossa vida. Antes fosse assim. Se bastasse eu fechar os olhos para que o ambiente ao meu redor sumisse, seria muito fácil. Isso vale para as nossas emoções. Se apenas não olhar resolvesse, seria muito fácil. E é a mesma coisa com relação às emoções. Você pode ir aí na sua casa, onde você estiver, fechar os seus olhos. Ainda assim, o entorno continuará da mesma forma. Você só não está vendo, mas ele continua da mesma forma. As nossas emoções, os nossos traumas, as nossas histórias, podemos fechar os olhos para elas. Ainda assim, elas continuarão lá. Então entra aquela pergunta: o que eu faço com isso? Como eu ajo a partir daquilo que me aconteceu? Provavelmente você, assim como eu, agiu da melhor forma que foi possível naquele momento, por sobrevivência, por necessidade, porque era o recurso que você tinha e o recurso que eu tinha. Mas a partir de agora, nós estamos mostrando para nós mesmos que pode ser diferente, que existem outras maneiras de viver. Não para modificar o que já foi, porque isso já contribuiu e já ficou na nossa história, mas para que possamos seguir daqui para frente de uma forma diferente, de uma forma mais leve, de uma forma a ter novas experiências, de uma forma a nos desvencilhar daquilo que aconteceu e não ficar presos para sempre ao que aconteceu. E é somente assim que nós vamos ter os recursos necessários para tornar a vida mais leve. De alguma maneira, iremos solucionar todos os traumas da nossa existência? Pode ser, mas não vamos colocar a meta muito lá em cima. Vamos começar com o que está mais incomodando, com as situações que mais estão se apresentando para nós, porque talvez ali já esteja o melhor caminho para se iniciar. Até porque muitos traumas já se repetem não só na nossa vida, mas na história da nossa família. Quantas vezes os teus traumas, as suas dores, as suas dificuldades, seus sofrimentos são os mesmos dos seus pais, dos seus avós? Isso vai sendo passado para frente, porque é algo tão grandioso que aconteceu lá atrás, é algo que formatou tanto aquela história familiar, que faz com que todo mundo vá seguindo os mesmos passos, porque é a informação que há pré-existente naquela família. Seus medos, provavelmente, alguns deles são muito parecidos com o da sua mãe e do seu pai, com o dos seus avós, às vezes até dos seus bisavós. E aí quando você tem um medinho aqui, não é só o seu medo, é o medo de todos eles. Só que quando você soluciona isso, de alguma forma você soluciona não o passado, mas por todos eles. Você passa a olhar não com peso, mas por honra às histórias que aconteceram, pois essas histórias te trouxeram até aqui. Essas histórias fizeram quem você é. Essas histórias geraram tudo o que aconteceu
na sua existência e na existência de todos eles. Se for possível, a partir de agora, incluir mecanismos para ter uma história diferente. Ótimo. Melhor, mais recurso, mais forma de viver, e você verá que após o seu movimento, aqueles que virão depois terão mais recursos também, pois já aprenderão que pode ser vivido diferente em uma determinada situação. Então, o convite que fica para todos nós é: quando as situações do aqui e do agora estão nos incomodando demasiadamente, quando às vezes o conflito parece maior do que deveria ser, quando a gente patina numa situação e parece que nunca sai do lugar, quando algo vai se repetindo muito tempo na nossa vida, talvez seja a hora de parar um pouquinho. Se for necessário, dar alguns passos para trás da nossa história, para que depois a gente volte de uma maneira diferente. Busque por quem? Primeiro por você, para que você possa ter uma vida melhor, para que você possa ter uma vida mais leve.